Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Lima e seja bem-vindo ao canal Conectado na Contabilidade. Hoje nós vamos falar sobre a contabilidade no Uruguai e por isso estou aqui caracterizado com a camisa da seleção uruguaia, onde nós vamos falar de contexto econômico, de situação contábil no país, das principais empresas, tributação e tudo mais. Então, fique comigo, nós vamos trabalhar fortemente agora o contexto do Uruguai, trabalhando com contabilidade e tudo mais. A adoção da IFRS que aconteceu em 2004 no Uruguai é um fato extremamente importante. A quantidade de pronunciamentos técnicos contábeis no Uruguai para apresentação das demonstrações contábeis, tudo isso é extremamente importante. Então, vamos lá, vamos trabalhar especificamente aqui o nosso modelo técnico para a contabilidade no Uruguai. Eu vou fazer um modelo diferente, que é apresentar para vocês uma forma de ilustrar tudo aquilo que eu vou falando, mas utilizando os slides como todo mundo já me conhece, trabalhando nesse formato, utilizando o contexto didático para que você possa efetivamente entender como é que está funcionando. Aqui, de forma cultural e introdutória, você sabia que o Uruguai já foi uma colônia do Brasil? Isso mesmo, se tornou inclusive independente em 1825. A geografia do Uruguai ela é caracterizada por ser suave, rios no formato de planalto e o clima subtropical e a vegetação de campo. Isso favorece significativamente a agricultura, inclusive. Lá é um país muito populoso e povoado, pouco populoso e povoado, e o envelhecimento da população é uma característica demográfica do território. Então, sua economia é muito diversificada, inclusive é um país de grande exportação aí para o segmento de grãos, carnes e outros produtos primários. Bom, a sua democracia é uma das mais desenvolvidas, inclusive, da América do Sul. E isso favorece muito bem o contexto econômico. Sim, o Uruguai já foi província do Brasil. Lá em 1821, o Uruguai foi anexado ao Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarve, que exatamente o rei Dom João VI de Portugal fazia o seu processo de governança. Então, sim, o Uruguai já foi, sim, província do Brasil, beleza? Bom, enquanto o governo uruguaio, para a gente poder compreender como é que a contabilidade se desenvolve nesse país, o país é considerado um dos menos corruptos na América e é um país extremamente organizado do ponto de vista político e uma das democracias mais avançadas das Américas, tá? É uma república presidencial, como é o Brasil, por exemplo, com ministros, Senado, Câmara dos Deputados. Então, é muito parecido em termos políticos com o Brasil, claro, né, do ponto de vista estrutural. Bom, o governo uruguaio, ele, em termos de crescimento, ele prevê um fraco crescimento para agora 2023 e está se concretizando, né? Fazia essa previsão e se concretiza agora esse fraco crescimento numa média aí de 1,3% a 2%. E o Uruguai foi o primeiro país da América Latina a iniciar o corte da taxa de juros, o que é extremamente importante porque isso controla alguns pontos como o processo inflacionário e tudo mais. Eu coloquei aqui na tela agora para você compreender só a base em termos de moeda. No Uruguai é utilizado o peso uruguaio e R$1 equivale a 7,83 centavos do peso uruguaio, mas se eu fizer a conversão inversa, um peso uruguaio equivale a 0,13 centavos aqui no Brasil. Para você fazer um comparativo, para você perceber o quanto que a moeda uruguaia é bem valorizada na América do Sul, quando eu comparo com a Argentina, real e Argentina, o real em relação à Argentina, a Argentina tem um peso de 58,49 pesos argentinos, né? Ou seja, o real, enquanto peso argentino, o real vale 0,0058 centavos, menos de um centavo, ou seja,
quase nada, absolutamente nada. Então, realmente, o Uruguai tem uma distorção muito grande em relação aos países da América do Sul. A contabilidade no Uruguai eu vou dividir aqui em 3 aspectos: as regras contábeis, né, que a gente vai falar sobre a aplicação da IFRS, tributação, e as principais empresas. Nós temos lá a IFRS, que foi adotada em 2004, ou seja, as normas internacionais europeias foram aplicadas no Uruguai a partir de 2004. Tem um órgão regulador, que é o Conselho Geral da Nação, a Contabilidade Geral da Nação, que a contabilidade que norteia os processos regulatórios. Obviamente também tem um conselho dos profissionais, e as empresas apresentam as demonstrações contábeis comumente, como é determinado nas IFRS. E aí todas as IFRS, pelo menos boa parte delas, foram também destinadas no país através de pronunciamentos. E estes pronunciamentos, que eu acho bem interessante, é que você tem um modelo de pronunciamentos bem mais simplificados. No Uruguai, eles têm 21 pronunciamentos, 7.500 profissionais registrados no Conselho Profissional, então 21 pronunciamentos que tem o processo de trabalho técnico contábil. E no Conselho Profissional, esses pronunciamentos são normas específicas técnicas. Inclusive, avaliei alguns desses pronunciamentos, algo muito parecido com o que nós temos aqui no Brasil. Nós temos 47 pronunciamentos que foram transformados a partir da IFRS. E os pronunciamentos deles também, né, no Uruguai, também foram transformados a partir da IFRS. Então, é bem interessante porque todo o processo técnico vem da IFRS. Enquanto tributação no movimento técnico do Uruguai, nós temos o IVA e o IMESE, que também é como se fosse um IVA dual, como está sendo feito aqui no Brasil. O IVA e o IMESE com 22% de carga tributária, e o imposto de renda de 25%, utilizando o cálculo de contabilidade. Então, contabilidade é necessária para o processo do cálculo do imposto de renda, algo muito parecido com o lucro real, enquanto lá a Receita Federal é chamada de DGI, a Administração Geral Tributária. Só para você ter ideia, no Uruguai eles levam 163 horas para fazer todas as formalidades. Então, é como se fosse o SPED, outras obrigações acessórias e tudo mais. No Brasil, pessoal, nós levamos 1.958 horas. Olha a comparação que você tem para entender uma coisa importante. Enquanto no Uruguai eu levo 163 horas, no Brasil eu levo 1.958 horas, ou seja, estima-se 60 bilhões por ano para entregar burocracias tributárias, enquanto no Uruguai eu levo 163 horas, é ínfimo. Ou seja, a contabilidade ela pode utilizar o tempo para aplicar as normas contábeis, para entender as normas contábeis e para utilizar a contabilidade a favor das empresas. Então, nesse sentido, você tem um trabalho forte de utilização da norma contábil para a finalidade gerencial. Beleza? E aí, pessoal, nós temos o seguinte: as principais empresas do Uruguai, do segmento alimentício principalmente, eu conheço essa empresa de alguns momentos, que é a Conapoli. Então ela é considerada a maior empresa do segmento alimentício no Uruguai, e tem um frigorífico modelo, e tem outras mais, Danone, Saman, PepsiCo, Grupo Bimbo. Todas essas empresas têm capital na Bolsa de Valores de Montevidéu. E o que você compreende com isso é exatamente que essas empresas tocam a economia uruguaia do ponto de vista técnico. Elas são muito importantes para se estudar a contabilidade uruguaia. Então, você tem basicamente um modelo que envolve a contabilidade uruguaia dentro do mercado e da economia da América do Sul. E, obviamente, da América como um todo. Então, já visitei, sim, Montevidéu, já visitei outras cidades do Uruguai, um país maravilhoso. E, sem dúvida nenhuma, a sensação de segurança lá é inacreditável. E, obviamente, isso vem através de reflexos da economia. Então, a contabilidade lá é de extrema importância
sobretudo do modelo de aplicação das normas internacionais e dos modelos das demonstrações contábeis. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Contabilidade no Mundo. Faça sua inscrição aqui para você receber o sininho no canal Conectado na Contabilidade.